Capítulo 24. Das conversas e da solidão. Procurar as conversas e fugir delas são dois extremos censuráveis na devoção das pessoas que vivem no mundo, que é daquela que te falo. Fugir delas denota desdém do próximo e buscá-las revela ociosidade inútil. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Para mostrar que o amamos não é preciso fugir de estar com ele. E para dar provas de que nos amamos a nós mesmos devemos estar conosco. Ora, nós estamos assim quando estamos sós. Pensa em ti mesmo, diz São Bernardo, e depois nos outros. Logo, se não tens necessidade alguma de ir falar com os outros ou de os receber em tua casa, fica contigo mesma e conversa com o teu coração. Mas se a conversação vem buscar-te ou algum assunto justo te convida a ir procurá-la, vai em nome de Deus, Filoteia, e contempla o teu próximo de bom ânimo e com bons olhos. Chamam-se conversas más as que se fazem com alguma intenção má, ou também quando os que tomam parte delas são viciosos, indiscretos e dissolutos. E quanto a estas, é preciso fugir como as abelhas fogem e se desviam dos enxames zangãos e moscardos. Porque, como aqueles que foram mordidos pelos cães danados ficam com o suor, com a respiração e com a saliva envenenada, sobretudo as crianças e as pessoas de complexão delicada, assim com o trato com estes viciosos, dissipados, é arriscado e perigoso, sobretudo tratando-se de pessoas de devoção ainda tenra e delicada. Há também conversas inúteis que só servem para passar o tempo e que se têm unicamente para distrair das ocupações sérias. Quanto a estas, como não é de necessidade de tê-las, pode dar-se-lhe o tempo vago destinado a recreio. As outras conversas têm por fim a honestidade, como são as visitas mútuas e certas reuniões que se fazem para honrar o próximo. E, quanto a estas, como não se deve ser muito escrupuloso em praticá-las, também não se deve ser dado de todo descortês em desprezá-las, mas satisfazer com modéstia ao dever que a tal respeito temos, a fim de evitar tanto a descortesia como a leviandade. Restam as conversas úteis, como são as das pessoas devotas e virtuosas. Ó Filoteia, será para ti um grande bem encontrar sempre conversas dessas. A vinha plantada por entre as oliveiras produz uvas untuosas que têm o gosto das azeitonas. Uma alma que se encontra muitas vezes entre as pessoas de virtude não pode deixar de participar das suas qualidades. Os zangões, sozinhos, não podem fazer mel, mas com as abelhas ajudam a fazê-lo. Para nos exercitarmos bem na devoção, é de grande vantagem conversar com almas devotas. Em todas as conversas são preferidas a franqueza, a simplicidade, a doçura e a modéstia. Há pessoas que em toda a espécie de gesto e movimento o fazem com tanta afetação que todos ficam enjoados. E, como aquele que nunca quisesse passear sem contar os seus passos, nem falar senão cantando, se tornaria aborrecido ao resto dos homens, assim aqueles que usam um porte e gestos afetados e pretensiosos e que nada fazem senão com cadência, tornam a conversa em extremo importuna e incómoda. E nesta casta de pessoas há sempre uma certa presunção. É preciso que, em geral, predomine na nossa conversa uma alegria moderada. São Romualdo e Santo Antão são muito louváveis, porque, a despeito de todas as suas autoridades, tinham o semblante e as palavras esmaltadas de alegria, jovialidade e delicadeza. Alegrai-vos com os que são alegres. Mais uma vez, diz o Santo Apóstolo. Estais sempre alegres, mas em Nosso Senhor, e que a vossa modéstia se descubra e manifeste a todos os homens. Para te alegrares em Nosso Senhor, é preciso que o móbil da tua alegria seja não somente natural, mas honesto. E digo isto porque há coisas naturais que não são honestas, e para que a tua modéstia se manifeste, abstém-te das insolências, que sem dúvida são sempre repreensíveis. Fazer cair um e caluniar o outro, beliscar um terceiro, fazer mal a um ignorante, são risadas e alegrias loucas e insolentes. Mas além da solidão mental, a que podes retirar-te no meio das mais vivas conversas, como acima deixo dito, deves amar a solidão local e real. Não para te internares no deserto, como Santa Maria Egípcia, São Paulo, ou Santo Antão, Santo Arsénio e outros padres solitários, mas para estares algum tempo no teu quarto, no teu jardim ou em outras partes,
onde mais à vontade possas concentrar o teu espírito em teu coração e recriar a tua alma com boas reflexões e santos pensamentos. Ou, com um trecho de uma boa leitura, a exemplo do grande bispo Nazianzeno, que falando de si mesmo dizia: eu próprio passeava comigo mesmo ao pôr do sol e passava o tempo na praia junto ao mar porque me habituei a usar este recreio para me distrair e desenfadar um pouco dos encargos ordinários. E logo discorre sobre o bom pensamento que teve e de uma outra parte te falei. A exemplo também de Santo Ambrósio, de quem Santo Agostinho diz que, tendo entrado muitas vezes no seu quarto, porque ninguém se vedava à entrada, o via lendo. E depois de esperar algum tempo, com receio de o incomodar, ia-se embora sem dizer palavra, pensando que este bocado de tempo que ficava a este grande pastor para corroborar e recriar o seu espírito depois da baralhada de tantas ocupações, não lhe devia ser tirado. Assim também, depois que os apóstolos contaram um dia a Nosso Senhor como tinham pregado e trabalhado muito, vinde, disse-lhes eles, para a solidão e descansai um pouco. Capítulo 25. Da decência dos vestidos. São Paulo quer que as mulheres devotas, outro tanto se deve dizer dos homens, se vistam com trajes decentes, asseando-se com recato e sobriedade. Ora, a decência dos trajes e muitos atavios depende da matéria, da forma e da limpeza. Quanto à limpeza, deve ser quase sempre igual em todas as nossas roupas, sobre as quais, tanto quanto é possível, não devemos consentir nenhuma espécie de nódoa ou imundície. A limpeza exterior representa, em certo modo, a honestidade interior. O mesmo Deus requer a honestidade corporal que nos aproxima dos seus altares e que tem em encargo principal a devoção. Quanto à matéria e à forma dos vestidos, a decência avalia-se por muitas circunstâncias do tempo, da idade, das qualidades, das companhias e das ocasiões. Em geral, vestimos-nos melhor nos dias de festa, consoante a grandeza do dia em que se celebra. Em tempo de penitência, como na Quaresma, não há quem deixe de fazer diminuição dos enfeites. Nas bodas, usam-se os vestidos nupciais e nas assembleias fúnebres, os lutos. Na presença dos príncipes, há de se usar o maior fausto de que em nossa casa. A mulher casada pode e deve enfeitar-se na presença do seu marido quando ele o deseja. Se ela o faz, o mesmo estando afastada, pode alguém perguntar que olhos ela quer favorecer com este particular empenho. Permitem-se mais atavios e enfeites a donzelas porque estas podem naturalmente desejar agradar a muitos, embora não seja senão para conquistar para um santo casamento. Não se tem por repreensível que as viúvas desejosas de casar se adornem e se enfeitem, contanto que não o façam em ostentação de loucura e leviandade. Tanto mais que, tendo já sido mães de família e passado pelas desventuras da viuvez, as consideramos de espírito maduro e ordenado. Mas quanto às verdadeiras viúvas, que não o são somente de corpo, mas também de coração, nenhum ornamento lhes fica bem, senão a humildade, a modéstia e a devoção. Porque se querem consagrar amor aos homens, não são verdadeiras viúvas, e se não o querem consagrar, porque trazem os instrumentos disso. Quem não quer receber hóspedes tem de tirar da sua morada a tabuleta. Ri-se sempre das pessoas velhas quando elas querem aparentar-se mais bonitas. É uma loucura apenas tolerável na gente mais nova. Anda alinhada, Filoteia, de modo que nada haja em ti que seja desajeitado e descomposto. É desdenhar daqueles com quem tratamos, andar entre eles com trajes inconvenientes. Mas evita a todo custo afetações, vaidades, curiosidades e louvores. Conserva-te sempre, tanto quanto for possível, do lado da simplicidade e da modéstia, que é sem dúvida o maior ornamento da beleza e a melhor desculpa para a frialdade. São Pedro adverte principalmente as mulheres novas que não usem o cabelo tão encrespado, frisados, anelados e ondulados. Os homens, que são tão apocados que se divertem com estas ridicularias femininas, são tidos por todos na conta de hermafroditas. E as mulheres levianas são tidas por fracas na castidade e pelo menos se atêm, não é visível, no meio de tanto luxo e de tanto brilho. Dizem elas que os outros não pensam mal disso, mas eu explico.
Como já fiz noutra ocasião, que o diabo sempre pensa nisso. Quanto a mim, quisera que o meu devoto e a minha devota fossem sempre os mais bem vestidos do grupo e os menos pomposos e afetados. E como se diz no provérbio, que se adornassem de graça, modéstia e dignidade. São Luís diz em poucas palavras o que devemos vestir conforme o nosso estado, de maneira que os prudentes e bons não possam dizer tu vestes com excesso, nem os rapazes tu trajes mal. Mas, no caso em que os rapazes não queiram contentar-se com a decência, convém que nos atenhamos ao parecer dos prudentes. Capítulo 26. Do modo de falar e, primeiramente, como se há de falar de Deus. Os médicos julgam da saúde ou da doença de um homem pelo exame da sua língua, e as nossas palavras são os verdadeiros indicadores das qualidades da nossa alma. Por tuas palavras, diz o Salvador, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nós levamos logo a mão ao lugar onde sentimos a dor, e a língua ao amor que temos. Se amas, pois, deveras a Deus, Filoteia, falarás muitas vezes de Deus, nos colóquios familiares que tiveres com os teus domésticos, amigos e vizinhos. Sim, porque a boca do justo medirá a sabedoria e a língua falará com juízo. E como as abelhas não escolhem com a sua pequenina boca senão o mel, assim a tua língua estará sempre banhada na doçura do seu Deus, e não terá maior suavidade que a de sentir escorregar por entre os teus lábios os louvores e bênçãos do seu nome, como se diz de São Francisco, que pronunciando o santo nome do Senhor, chupava e lambia os lábios, como para deles tirar maior doçura do mundo. Mas fala sempre de Deus como de Deus, quer dizer, reverente e devotamente, não te mostrando como dota, nem como pregadora, mas com o espírito de doçura, de caridade e humildade, destilando quanto te seja possível, como se diz de uma esposa no Cântico dos Cânticos, o mel delicioso da devoção e das coisas divinas, gota a gota, ora dentro do ouvido de um, ora dentro do ouvido do outro, pedindo a Deus, no segredo da tua alma, que se digne fazer passar este santo orvalho até ao coração dos que te escutam. Sobretudo, é preciso fazer este ofício angélico doce e suavemente, não à maneira da correção, mas de inspiração, porque é de admirar quanto à suavidade e à amigável proposição de alguma coisa boa, é poderoso incentivo e isca para atrair os corações. Nunca fales, pois, de Deus, nem da devoção, à maneira de um cumprimento ao passatempo, mas sempre com respeito e devoção. O que eu digo para tirar uma notável vaidade do que se nota em muitos que fazem profissão da devoção, os quais a propósito de tudo dizem palavras santas e fervorosas à guisa de comedimento, sem nelas pensarem nem muito nem pouco, e depois de as terem dito, afigura-se-lhes que são tais como as palavras declararam, o que não é verdade. Capítulo 27. Da honestidade das palavras e do respeito que se deve às pessoas. Se algum não peca por palavras, diz São Tiago, esse é perfeito varão. Evita com empenho deixar escapar qualquer palavra desonesta, porque embora a não digas com má intenção, aqueles que a ouvem podem recebê-la em outro sentido. A palavra desonesta, caindo num coração fraco, estende-se e dilata-se como uma gota de azeite na roupa. E algumas vezes senhoreia-se de tal modo no coração que o enche de 1000 pensamentos e tentação lúbrica. Porque, como o veneno do corpo entra pela boca, assim o do coração entra pelo ouvido. E a língua que o produz é homicida, ainda que por acaso o veneno que ela deitou não produza o seu efeito por ter encontrado os corações dos ouvintes munidos de algum contraveneno e antídoto, pois nem por isso deixou, pela sua malícia, de lhes dar a morte. Ninguém me venha dizer que não pensa nisso, porque Nosso Senhor, que conhece os pensamentos, disse que a boca fala da abundância que está no coração. E se nós não pensamos mal, contudo o maligno pensa, e serve-se sempre secretamente destas más palavras para com elas trespassar o coração de alguém. Diz-se que aqueles que comeram a erva e que se chama angélica ficam sempre com o hálito doce e agradável, e os que têm no coração a honestidade e a castidade, que é a virtude angélica, têm sempre palavras limpas, delicadas e púdicas. Quanto às coisas indecentes e loucas, o apóstolo manda que nem sequer os nomeemos, assegurando-nos de que nada corrompe tanto os bons costumes como as más conversas.
Se estas palavras desonestas se dizem dissimuladamente como arte e subtileza, são, sem confronto, mais venenosas, porque como um dardo entra tanto mais facilmente em nosso corpo, quanto mais agudo e afiado for. Assim, quanto mais subtil for um dito destes, mais penetra em nossos corações. E os que julgam ser galantes e discretos, dizendo semelhantes palavras em conversas, não sabem para que servem as conversas, porque elas devem ser como enxames de abelhas reunidas para fazer mel de algum suave e virtuoso entretenimento, e não como um bando de vespas que se juntam para chupar alguma podridão. Se algum tolo te disser palavras indecentes, mostra que com elas se ofendem os teus ouvidos e, virando-te para o outro lado ou por qualquer outro meio, conforme a tua prudência te ensinar. Uma das piores qualidades que um espírito pode ter é o de ser escarnecedor. Deus aborrece sobremaneira este vício e fulminou outrora com estranhos castigos. Nada é tão contrário à caridade e muito mais à devoção do que o desprezo do próximo. Ora, o escárnio e a zombaria nunca se fazem sem este desprezo, e por isso é um pecado muito grande, de sorte que todos os santos doutores têm razão em dizer que o escárnio é a pior espécie de ofensa que, por palavras, se pode fazer ao próximo, porque as outras ofensas fazem-se com alguma estima àquele que é ofendido, e esta faz-se com desprezo e de estima. Mas, quanto aos trocadilhos de palavras que se fazem entre uns e outros, com uma modéstia, alegria e jovialidade, esses pertencem à virtude chamada pelos gregos eutropelia, que nós podemos chamar boa conversação. E com estes jogos e trocadilhos fazemos uma recriação honesta e amigável nas ocasiões frívolas que as imperfeições humanas proporcionam. É preciso apenas evitar que se passe desta honesta expansão às zombarias e aos escárnios. Ora, a zombaria incita ao riso com desprezo do próximo, mas o regozijo e a anedota incitam a rir, por uma simples liberdade, confiança e familiar franqueza, aliada à gentileza de alguma palavra dita a propósito. São Luís, quando os religiosos queriam falar de alguma coisa importante depois de jantar, dizia: agora não é ocasião de alegrar, mas sim de alegrar por meio de algum entretenimento e afins, que cada um diga o que lhe aprover, mas honestamente. E dizia isto procurando favorecer a nobreza que estava em volta dele, para usufruir a benevolência da sua majestade. Mas Filoteia passemos o tempo com a recriação de tal maneira que com a devoção conservemos a santa eternidade. Capítulo 28. Dos juízos temerários. Não quereis julgar e não sereis julgados, diz o Salvador das nossas almas. Não condeneis e não sereis condenados, diz o Santo Apóstolo. Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que revelará o segredo das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Quando desagradam a Deus os juízos temerários? Os juízos dos filhos dos homens são temerários porque eles não são juízes uns dos outros e, julgando, usurpam o ofício de Nosso Senhor. São temerários porque a principal malícia do pecado depende da intenção e o conselho do coração, que é, para nós, é segredo das trevas. São temerários porque bastante têm que fazer cada um em se julgar a si mesmo, sem se intrometer a julgar o seu próximo. É, por igual, necessário, para não ser julgado, não julgar os outros e julgar-se cada um a si próprio. Porque, como Nosso Senhor nos proíbe uma coisa, o apóstolo ordena-nos a outra, dizendo: se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, ó Deus, nós fazemos em tudo o contrário, porque aquilo que nos é proibido não cessamos de o fazer, julgando a cada passo o nosso próximo, e aquilo que se nos manda, que é julgarmos-nos a nós mesmos, isso nunca o fazemos. É preciso remediar os juízos temerários consoante as suas causas. Há corações agros e amargosos, tudo o que recebem o convertem, como diz o profeta, em juízo, em absinto, nunca julgando o próximo, senão com todo o rigor e aspereza. Estes têm extrema necessidade de cair nas mãos de um bom médico espiritual, porque, sendo natural este amargor do seu coração, é difícil de vencer. E posto que em si ele não seja pecado, mas antes também uma imperfeição, é todavia perigoso, porque introduz e faz reinar na alma o juízo temerário e a maledicência. Alguns julgam temerariamente,
não por azedume, mas por orgulho, parecendo-lhes que, à medida que deprimem a honra alheia, realçam a própria. Os espíritos arrogantes e presunçosos que se admiram a si mesmos e se colocam tão alto em sua própria estima que veem tudo o mais como uma coisa pequena e vil. Eu não sou como o resto dos homens, dizia Onésio do fariseu. Alguns não têm este orgulho manifesto, mas apenas em certa insignificância e complacência em considerar o mal dos outros, para saborear e fazer saborear mais docemente e bem contrário do que se julgam dotados. E esta complacência é tão secreta e imperceptível que, se não temos boa vista, não podemos descobri-la, e os mesmos que dela estão tocados não a conhecem, se não há quem a mostre. Outros, para se lisonjear e desculpar a si mesmos, e para acalmar os remorsos das suas consciências, julgam de muito bom grado que todos os outros são viciosos do mesmo vício a que eles se prenderam, ou de algum outro como aquele, parecendo-lhes de haver muitos criminosos, torna o seu pecado menos censurável. Muitos dedicam-se ao juízo temerário só pelo gosto que sentem em filosofar e adivinhar costumes e temperamentos das pessoas por modo de exercício de espírito. E se por desgraça uma ou outra vez encontram a verdade dos seus juízos, a audácia e o vivo desejo de continuar a aumentar neles de tal sorte que é difícil afastá-lo desses juízos. Outros julgam por paixão e sentem sempre bem do que amam e sempre mal do que detestam, exceto num caso digno de admiração, contudo verdadeiro, em que o excesso do amor induz a fazer um mau juízo do que se ama, efeito monstruoso, mas também proveniente de um amor impuro, imperfeito, inquieto e doente, que é o ciúme, o qual, como todos sabem, por um simples olhar, pelo mais insignificante sorriso, condena as pessoas de perfídia e adultério. Finalmente, o medo, a ambição e outras fraquezas de espírito deste teor contribuem muito frequentemente para despertar suspeitas e juízos temerários. Mas quais os remédios? Os que bebem o sumo da erva, o fiusa da Etiópia, imaginam ver por toda a parte serpentes e coisas aterradoras. Os que beberam o orgulho, a inveja, a ambição e o ódio, nada veem que não achem mau e repreensível. Aqueles que se curarem devem tomar vinho de palma. E, eu digo, o mesmo para estes. Bebei o mais que possais o vinho sagrado da caridade, que ela vos livrará destes maus humores que vos levam a fazer estes juízos errados. A caridade receia-se de encontrar o mal e por isso está bem longe de o ir buscar. E quando o encontra, volta-lhe a cara e dissimula-o. Ela fecha os olhos antes de o ver o primeiro rumor que nele nota. E depois crê, por uma santa simplicidade, que não era mal, mas somente a sombra ou algum fantasma de mal. E se por força reconhece que é realmente mau, desvia-se sem se deter e procura esquecer a sua figura. A caridade é o grande remédio para todos os males, mas principalmente para este. Todas as coisas parecem amarelas aos juízos dos ictérios e que têm a iterícia em grau adiantado. Diz-se que para os curar deste mal é preciso obrigá-los a trazer debaixo da planta dos pés a erva celedónia. Este pecado do juízo temerário é verdadeiramente uma iterícia espiritual, que faz parecer más todas as coisas aos olhos daqueles que dela estão tocados. Mas quem dela quer sarar precisa de pôr os remédios não nos olhos, mas no entendimento. Nos afetos são como os pés da alma. Se os teus afetos são suaves, o teu juízo será suave. Se são caritativos, também os teus juízos o serão. Apresento-te 3 exemplos admiráveis. Isaac tinha dito que Rebeca era sua irmã. Abimeleque viu que brincava com ela, e isto é, que a acariciava ternamente, e julgou logo que ela era a sua mulher. Uns olhos malignos teriam antes julgado que ela era a sua concubina, ou que era a sua irmã. Ele era um incestuoso, mas Abimeleque sabia a opinião mais caritativa que podia formar tal facto. É preciso fazer sempre assim, julgando em favor do próximo quando nos for possível. E se uma ação puder considerar-se sobre vários aspectos, devemos olhá-la pela mais belo de todos. Nossa Senhora estava à espera de bebê. São José via-o claramente.
Mas, como por outro lado havia toda santa, toda pura, toda angélica, não pôde persuadir-se que a sua gravidez fosse contra a obrigação conjugal, de sorte que resolveu, deixando-a, deixar disso o juízo a Deus. E embora o argumento fosse violento e forte para lhe fazer conceber má opinião desta virgem, contudo jamais a quis julgar. Mas porquê? Porque o Espírito de Deus nele era justo. O homem justo, quando não pode de modo algum desculpar nem o facto nem a intenção daquele que aliás conhece bem, ainda não quer julgar, mas tira de tal coisa do seu espírito, deixa a Deus o julgamento. Mas o Salvador crucificado, não podendo desculpar de todo o pecado que os crucificaram, pelo menos diminuiu a sua malícia, alegando a sua ignorância. Quando não podemos desculpar o pecado, tornemo-lo pelo menos digno de compaixão, atribuindo a causa mais tolerável que possa ter, como a ignorância ou a enfermidade. Mas, então, nunca se pode julgar o próximo? Por certo que nunca. É Deus, Filoteia, que julga os criminosos com justiça. É verdade que ele se serve da voz dos magistrados para se tornar inteligível aos nossos ouvidos. Eles são os seus arautos intérpretes e não devem pronunciar senão o que dele aprenderam, como são os seus oráculos. E se fazem de outra maneira, seguindo as suas próprias paixões, então são eles que, na verdade, julgam e que, por conseguinte, serão julgados. Porque é proibido aos homens, na sua qualidade de homens, julgar os outros. Por ver ou conhecer uma coisa, não se pode julgar dela, porque o juízo, ao menos segundo a frase da Escritura, pressupõe alguma dificuldade pequena ou grande, verdadeira ou aparente, que é preciso resolver. É por isso que ela diz que os que não creem já estão julgados, porque não há sombra de dúvida na sua condenação. Não é, pois, mal feito duvidar do próximo. Não, porque não é proibido duvidar, nem até julgar. Contudo, não é permitido nem duvidar, nem suspeitar, senão com a rigorosa exatidão, tanto quanto as razões e os argumentos nos persuadem a duvidar. Fora disso, as dúvidas e as suspeitas são temerárias. Se alguns olhos malignos tivessem visto a Jacó quando beijou Raquel junto ao poço, ou tivessem visto Rebeca aceitar braceletes arrecadadas de Eliezer, homem desconhecido naquela terra, teriam sem dúvida pensado mal destes dois modelos de castidade, mas sem razão nem fundamento, porque quando uma ação é assim mesma indiferente, é uma suspeita temerária tirar dela uma consequência má, a não ser que muitas circunstâncias deem força ao argumento. É também um juízo temerário tirar consequência de um ato para censurar as pessoas, mas isto o direi adiante mais claramente. Finalmente, os que velam de veras pelas suas consciências não são de modo algum inclinados ao juízo temerário, porque, como as abelhas, vendo o nevoeiro ao tempo e novidade, se retiram para os seus enxames a lavrar o mel. Assim, os pensamentos das almas bem formadas não vão para os objetos embrulhados nem para as ações obscuras dos próximos. Antes, para evitar encontrá-las, fecham-se dentro do seu coração para aí formar as boas resoluções da sua própria emenda. Divertir-se no exame da vida alheia é próprio de uma alma ciosa, excepto aqueles que têm os outros a seu cargo, tanto na família como na república. Porque, para esses, um dos principais encargos da consciência é olhar e velar pelos outros, para que eles cumpram, pois, o seu dever com amor e, feito isso, conservem-se recolhidos em si próprio. Capítulo 29. Da murmuração. O juízo temerário traz consigo a inquietação, o desprezo do próximo, o orgulho e a complacência de si mesmo, e muitos outros efeitos devera perniciosos, entre os quais a maledicência é um dos mais notáveis, como verdadeira peste das conversações. Oh, que eu não tenha uma das brasas do santo altar para tocar os lábios dos homens, a fim de que a sua iniquidade fosse expungida e o pecado purificado, à imitação do serafim que purificou a boca de Isaías. Quem tirasse a maledicência do mundo, tiraria dele uma grande parte dos pecados e da iniquidade.
Todo aquele que injustamente tira a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado a fazer reparação, embora de diversas maneiras, conforme a diversidade das murmurações, porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios, e entre todos os bens exteriores, a fama é o melhor. A maledicência é uma espécie de homicídio, porque nós temos 3 vidas: a espiritual, que consiste na graça de Deus, a corporal, que reside na alma, e a civil, que consiste na fama. O pecado tira-nos a segunda e a murmuração tira-nos a terceira. Mas o murmurador, com um só desfecho de língua, ordinariamente faz 3 mortes: mata a sua alma e a daquela que o escuta, e com o homicídio espiritual, e tira a vida civil daquele a quem diz mal. Porque, como dizia São Bernardo, tanto aquele que murmura como aquele que escuta o maldizente, ambos têm o diabo dentro de si, mas um tem um na língua e o outro no ouvido. David, falando dos murmuradores, diz: eles afiaram as suas línguas como a serpente. Ora, a serpente tem a língua partida e com 2 pontas, como diz Aristóteles, e é assim a do murmurador, que com um só golpe pica e envenena o ouvido do que escuta e a reputação daquele de quem fala. Peço depois, muito querida Filoteia, que nunca digas mal de ninguém, nem direta nem indiretamente. Foge de atribuir falsos crimes e pecados ao próximo e de descobrir os que são secretos e de avultar os que são manifestos e de interpretar em mau sentido as obras boas e de negar o bem que sabes que alguém tem e o de simular maliciousamente e o de reduzir e desmerecer por palavras, porque de todos estes modos ofenderias gravemente a Deus, mas sobretudo acusando falsamente e negando a verdade com prejuízo do próximo. Os que para murmurar fazem prefácios de honra ou que dizem pequenas gentilezas e amáveis gracejos são entre todos os mais finos e venenosos murmuradores. Protesto. Dizem dele eles que gosto dele e que por fim de contas é um homem às direitas. Entretanto é preciso dizer a verdade, andou mal em praticar semelhança e perfídia. É uma moça de muita virtude, mas foi apanhada de surpresa. E os outros pequenos rodeios deste estilo. Não percebes o ardil? Aquele que quer disparar o barco puxa a flecha para si o mais que pode, mas é para o disparar com mais força. Parece que estes tais puxam a murmuração para si, mas não é senão para despedi-la com maior firmeza, a fim de que penetre mais adentro dos corações dos que os ouvem. A murmuração dita em forma de gracejo e elegância ainda é mais cruel do que todas as outras, porque assim como a cicuta não é em si um veneno muito forte, mas até bem lento, a que facilmente se pode acudir com remédio, sendo tomada com vinho, não tem remédio. Assim a murmuração, que lhe entraria rapidamente por o ouvido e sairia por outro, como se costuma dizer, fica mais agravada na memória dos ouvintes quando é apresentada com alguma frase subtil e alegre. Eles têm, diz Davi, o veneno da víbora nos seus lábios. A víbora dá uma picada quase imperceptível e o seu veneno, de princípio, faz uma comichão agradável, com que se dilatam o coração e as entranhas, recebem o veneno, contra o qual pouco depois já não há remédio. Não digas, fulano é um ébrio, embora o tenhas visto ébrio. Não chames adúltero por tê-lo visto neste pecado, nem digas que é incestuoso por tê-lo encontrado nesta desgraça, porque um só ato não dá o nome à coisa. O sol parou, uma vez, em favor da vitória de Josué e obscureceu-se outra vez em favor da vitória do Salvador. Contudo, ninguém dirá que o sol é imóvel ou obscuro. Noé embriagou-se uma vez e Ló outra. E estes, ademais disso, cometeu um grande incesto. E contudo não foram ébrios, nem um nem outro, nem o último foi incestuoso. Nem São Pedro foi sanguinário por ter uma vez derramado sangue, nem blasfemo por ter blasfemado uma vez. Para tomar o nome de um vício ou de uma virtude, é preciso ter feito nele algum progresso e hábito. É, pois, uma impostura dizer que um homem é colérico ou ladrão por tê-lo visto irar-se uma vez ou por ter roubado uma vez. Ainda que um homem tenha sido vicioso muito tempo, corre-se o perigo de mentir quando se chama vicioso. Simão, o leproso, taxava a Madalena de pecadora, porque ela o tinha sido antes, e contudo mentia, porque ela já não o era. Mas era uma penitente muito santa, e por isso Nosso Senhor toma a defesa da sua causa. O louco do fariseu tinha o pelicano
um publicano na conta de grande pecador, porventura na conta de tal injusto e adúltero e ladrão, mas enganava-se, porque ele acabava, mesmo agora, de se justificar. Ai de nós, pois, se a bondade de Deus é tão grande que um só momento basta para impetrar e receber a sua graça, com certeza podemos ter de que um homem que ontem era pecador, que hoje ainda o seja. O dia precedente não deve julgar o dia presente, nem o dia presente deverá julgar o dia precedente. Só o último é que julga a todos. Nunca, pois, podemos dizer que um homem é mau sem perigo de mentir. O que podemos dizer, em caso que seja preciso falar, é que ele praticou uma ação má. Viveu mal em dado tempo, pratica o mal agora, mas não podemos tirar nenhuma consequência de ontem para hoje, nem do dia de hoje para o dia de ontem, e muito menos ainda para o dia da manhã. Embora devamos ser muito delicados a ponto de não dizer mal do próximo, contudo devemos fugir do extremo em que alguns caem, os quais, para evitar murmuração, louvam e bendizem o vício. Se acaso se encontra uma pessoa verdadeiramente murmuradora, não digas para a desculpar que ela é livre e franca. Se encontras uma pessoa manifestamente leviana, não digas que é generosa. As finalidades perigosas não as capitulos pela simplicidade ou ingenuidades, não enfeites a desobediência com o nome de zelo, nem a arrogância com o nome de franqueza, nem a devassidão com o nome de amizade. Não. Cara Filoteia, devemos, pensando fugir do vício da murmuração, favorecer, lisonjear ou fomentar outros. Pelo contrário, é preciso dizer frontalmente mal do mal e censurar as coisas repreensíveis e fazendo, glorificando a Deus, uma vez que se verifiquem as seguintes condições. Para louvavelmente repreender os vícios alheios, é preciso que o exija ou a utilidade daquele de quem se fala ou daqueles a quem se fala. Contam-se diante de certas moças particularidades indiscretas de fulanas e de cicranas que são manifestamente perigosas, a dissolução deste ou daquela palavra em gestos e atitudes que são manifestamente lúbricas. Se eu não censuro livremente este mal e tento desculpá-lo, as almas ingênuas que escutam tomarão ocasião para se tender a alguma coisa parecida. A indignidade destas coisas exige, pois, que eu censure com toda a franqueza, logo e ali, a não ser que possa reservar e adiar para outra ocasião e desempenhar este bom encargo mais a propósito, sem ofender tanto aqueles de que se fala. Além disso, ainda é preciso que toque de falar noutro assunto, como quando sou dos primeiros do grupo e que, se eu não falar, parecerá que aprovo o vício. Se sou dos inferiores, não devo meter-me a censurar, mas é principalmente necessário que, se eu seja da maior exatidão e justiça, as minhas palavras, para não dizer nem uma só palavra a mais. Por exemplo, se eu censuro a familiaridade de um rapaz com uma rapariga, porque é um excesso indiscreto e perigoso, ó meu Deus, Filoteia, é preciso que eu tenha a balança bem justa para não aumentar a coisa nem sequer um cabelo a mais. Se não há mais que uma pálida aparência, só isso direi. Se não há mais do que uma simples imprudência, não passarei dela. E se não há nem uma imprudência, nem verdadeira aparência do mal, mas somente o motivo para que algum espírito maligno possa tirar daí pretexto para a murmuração, ou não direi absolutamente nada, ou direi apenas isso. A minha língua, enquanto falo do próximo, é a minha boca como um bisturi na mão de um cirurgião que quer cortar entre nervos e tendões. É preciso que o golpe que eu der seja tão certo e tão justo que não diga nem mais nem menos do que é. Finalmente, é preciso, sobretudo, observar que, censurando o vício, poupes o mais que possas à pessoa em quem há o vício. É certo que os pecadores infames, públicos e manifestos, podemos falar livremente, contanto que o façamos com o espírito de caridade e compaixão, e não com a arrogância e a presunção, nem nos regozijemos com o mal dos outros, porque este último caso seria o procedimento de um coração vil e abjeto. Excetuo entre todos os inimigos declarados de Deus e da sua Igreja, porque a esses devemos assoalhá-los tanto quanto se possa, como são as seitas dos heréticos e cismáticos e dos chefes delas. É caridade gritar ao lobo quando anda no meio das ovelhas ou onde quer que esteja. Cada um permite a liberdade de julgar e censurar os príncipes, de dizer mal das nações inteiras, consoante a diversão dos afetos que mantém a tal respeito. Filoteia,
Não cometas essa falta, porque além da ofensa de Deus, poderia trazer-te uma infinidade de desgostos. Quando ouvires mal, torna duvidosa a acusação se podes fazê-lo com justiça. Se não podes, desculpa a intenção do acusado. E se não se puder fazer isto, dá a prova da compaixão por ele, imprimindo outro rumo à conversa, lembrando-te e fazendo-te lembrar aos demais que os que não caem em falta o devem única e exclusivamente à graça de Deus. Faz cair em si o murmurador, por alguma maneira suave, diz alguma coisa boa da pessoa ofendida, se a sabes.